Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação. Ontem teve jogaço no Maracanã, recorde de público deste estádio desde que ele está nos atuais moldes, foi feito nesses atuais moldes para a Copa de 2014, bateu o recorde de público com mais de 72 mil pessoas a acompanhar Flamengo e Cruzeiro ontem, jogo que terminou empatado. Também tivemos a vitória do São Paulo, triunfo do Vitória, briga lá embaixo esquentou, a briga pelo título esquentou também, e a gente vai falar de tudo isso agora com Evair Paulino, que estava aqui terminando de fazer suas análises para entrar no ar. E aí, vai, joia? Tranquilo, pronto. Maracanã, merecido tanta gente. Só faltou os dois resolverem fazer gol, né? Já que até criaram bastante oportunidade, mas o Flamengo não conseguiu abrir uma vantagem maior ainda sobre o Cruzeiro. O primeiro tempo o Cruzeiro teve uma chance melhor, né? Excelente. Achei até que o árbitro poderia até querer dar um pênalti ali na batida ali, mas não deu em nada e acabou que ficou 0-0 mesmo. E a Janaína não ficou satisfeita com o resultado. Nem veio, né? Não quis vir. Não quis vir trabalhar porque o time dela empatou. Hoje ela desfalca aqui a bancada, mas segunda-feira ela tá de volta, ou não, se o Flamengo perder no final de semana, a gente não sabe. Bom, vamos lá, vamos falar de todo esse complemento da rodada e muito mais a partir de agora no Mata Mata. Começar, lógico, por Flamengo e Cruzeiro, o grande jogo não só de ontem, mas da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0. E aí, só para reforçar aqui os jogos de ontem, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, 0-0. No Castelão, São Paulo derrotou o Fortaleza, 2-0, fora de casa, portanto vitória do Tricolor que se reabilita. O Vitória em casa bateu o Ceará por 1-0. Tem boas chances aí agora, mais próximo de sair da zona de rebaixamento, cai para 3 pontos, mas ainda 2 jogos, porque tem 2 vitórias a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. De todo jeito, o Vitória precisa de 2 rodadas ainda para deixar o Z4. Essa rodada teve na terça Atlético Mineiro 0, Juventude 0, na quarta Palmeiras 3, Vasco 0, Mirassol 1, Bragantino 1, Sport 2, Fluminense 2, Inter 1, Corinthians 1, Botafogo 2, Bahia 1, Santos 1, Grêmio 1, muitos empates nessa rodada. Marcado por aquilo, faltou um pouquinho de competência, principalmente no jogo do Flamengo, porém uma rodada que não trouxe grande surpresa, pelo menos na minha opinião. O empate entre Flamengo e Cruzeiro eu acho que é bastante normal. O Vitória que voltou a vencer dentro da sua casa e o Fortaleza, né, que eu esperava que o Fortaleza desse mais trabalho. O São Paulo, mesmo jogando na segunda-feira, jogando na quinta, apesar que são os mesmos dias de folga, né, de um jogo para outro, mas dá a impressão, quando você fala assim, jogou na segunda e jogou na quinta, parece que você está jogando um jogo em cima do outro, mas o tempo de recuperação continua o mesmo. O São Paulo, na minha opinião, surpreendeu. Também acho que surpreendeu. E a gente vai falar bastante desse jogo daqui a pouco. Antes, vamos começar com Flamengo e Cruzeiro. Muita expectativa. E se confirmou aquilo que a gente já espera. O Cruzeiro, ele joga melhor contra as melhores equipes. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, né? Que é o melhor time em contra-ataque que tem no Brasil, né? Então, ele soube se resguardar muito bem, né? E o Cruzeiro tem uma boa defesa, e isso faz com que o jogo se tornasse ainda cada vez mais poderoso e mais competitivo. Como eu disse, faltou alguém para colocar a bola para dentro, apesar das chances criadas. No primeiro tempo, a melhor chance foi do Cruzeiro. E acho que a melhor chance do jogo foi essa que o Cruzeiro foi mais de uma chance, né? Foram umas 3 finalizações ali num lance só. Teve esse pedido de mão, que não foi pênalti. Os jogadores do Cruzeiro pediram que fosse marcada a mão ali, seria pênalti. Enfim, o jogo, se o Cruzeiro sai na frente ali, eu acho que o jogo ia ter outra dinâmica, porque o Flamengo ia ter que ir pra cima com tudo, poderia empatar, virar, ou o Cruzeiro nos contra-ataques, onde é tão forte, como o próprio Felipe Luiz admitiu,
até chegar a mais gols. Mas seria um jogo até mais interessante se alguém tivesse feito um gol. Seria mais aberto, com certeza, porque os dois times têm muita qualidade, né? Apesar que o Flamengo, quando pegava a bola, principalmente quando a bola passava no pé de Arrascaeta, é um cara que toda hora criava alguma dificuldade, né? Apesar da boa defesa do Cruzeiro, mesmo assim, era um time que conseguia sair da segunda linha de marcação do Cruzeiro, né? Toda hora que tinha essa possibilidade, criava alguma coisa, mas não foi competente até o final. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz, que fez uma análise desse jogo e fez uma comparação com futebol europeu. Não paramos de aprender nesse trabalho aqui, todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. Sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Ele considerou intensidade europeia aí nesse jogo, Felipe Luiz. Eu só acho que às vezes a gente usa europeia demais, porque se você for assistir Mallorca e Raio Vallecano, não vai ter a intensidade que esse jogo teve ontem, né? É europeia, sim, pra elite europeia, que eu acho que ele quis dizer, né? Sim, mas assim, poderia também o lado de arbitragem, né, poderia colaborar, né? Ele reclamou muito. E isso também atrapalha para se comparar um pouco, porque lá se joga mais, dá a impressão que os caras, os jogadores tem mais profissionalismo, não fala tanto com o árbitro, sabe? Quando a gente assiste um jogo de lá, dá essa impressão. É lógico que se colocar para um time, como você falou aí, pegar um Mallorca, vir jogar contra o Flamengo, pode dar jogo, pode ter a mesma intensidade, porém não tem a mesma criatividade, né? Não tem a mesma capacidade e talvez não seja essa velocidade e essa dinâmica que ele se refere. Exatamente. Bom, você falou da arbitragem, o Felipe Luiz reclamou muito da arbitragem ontem justamente por isso. Ele disse que o árbitro não estava à altura do jogo, que era um duelo dos dois melhores times do campeonato hoje, primeiro e segundo colocados, né? Tem a questão dos jogos a menos, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, mas entraram ontem em campo o Flamengo como líder e o Cruzeiro como vice-líder. O árbitro, deixa eu achar o nome dele aqui, foi o Ramon Abate-Abel, que é FIFA. É FIFA de Santa Catarina. É um árbitro que apita grandes jogos, né? Que poderia muito bem saber que... Por isso que eu defendo, como já falamos ontem aqui, né? A CBF mudando o calendário, fazendo coisas interessantes para o futebol, mas, porém, falta esse lado da arbitragem que nos deixa aí, eu acho que abaixo daquilo que até mesmo que o futebol brasileiro pode alcançar. Eu acho que tem muito de ambiente também, porque o Ramon Abate-Abel, a gente viu a arbitragem dele na Copa do Mundo de Clubes em outras ocasiões. E quando não é jogo de brasileiro, quando não é jogo de campeonatos nacionais, esses caras vão bem. Eles deixam o jogo correr, não tem esses erros absurdos que tem aqui. Aqui parece que o cara é impressionante. Quando você vê eles apitando, eles parecem até árbitros europeus, né? A jogada corre mais, falam-se menos com eles e eles parecem que têm até mais autoridade. Sim, é muito curioso. Vamos ouvir também o Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que avaliou esse empate em 0-0 com o Flamengo no duelo importantíssimo de ontem também para a Raposa. Existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo,
sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, é um clube que em termos de elenco possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é 11 contra 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário. Não é por acaso tá aí, que existe duas chances de gol para... Sabe, se você for comparar o português dele, o sotaque, com os outros treinadores portugueses que por aqui estão ou estiveram, vai notar muita diferença. Porque é um sotaque da Ilha da Madeira. E o sotaque da Ilha da Madeira é bem distinto do português continental europeu. E aí às vezes você tem essa dificuldade de entendimento. Mas o Cruzeiro tá vivo. Tá vivo na competição. Eu acho que o empate está de bom tamanho para um time que está jogando fora da sua casa, né? Foi um time que sofreu nas bolas paradas ontem. Não é muito do Cruzeiro isso, né? O Cruzeiro tem uma bola parada forte, principalmente na defesa, e ontem sofreu, mas assim, tá vivo. É um time que, querendo ou não, ele já há algum tempo fica ali entre terceiro, segundo e brigando de igual para igual. E esse primeiro jogo depois ele vai ter que pegar o Palmeiras também, né? Então, com certeza, eu acho que ele passou no teste e continua na briga. Essa foi até uma reclamação do Cássio, que lamentou na entrevista depois do jogo que as pessoas tenham tratado o Cruzeiro como um time ali inferior, que ele acredita que não dão o devido valor à campanha que o Cruzeiro tem feito. A gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para te falar como é que tá essa briga pelo título. Tem matemático aí que diz que o Palmeiras hoje tá com maior chance de título que o Flamengo. O intervalo é rápido. Mata-mata tá de volta aqui no seu rádio. Bom, classificação do Brasileiro nessa parte de cima, antes da gente discutir Fortaleza e São Paulo e também o triunfo do Vitória sobre o... Não é vitória do Vitória? O triunfo do... porque você não tá no cotidiano sempre falando Vitória, né? E você acaba por confundir. O triunfo do Vitória sobre o Ceará ontem, importantíssimo. Bom, o Flamengo tinha 54, foi a 55 pontos, abriu 3 para o Palmeiras, abriu 3 em relação ao que estava, né? Porque diminuiu, na verdade, de 5 para 3. O Palmeiras está com 52 e um jogo a menos que o Flamengo, e o Cruzeiro com 51 pontos, um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras. 51 pontos, portanto, o Cruzeiro. Houve uma troca, o Palmeiras agora assume a vice-liderança, o Cruzeiro cai para a terceira posição. E no G4, o Botafogo, que ganhou do Bahia em casa, entrou pela primeira vez no grupo que se classifica diretamente a Libertadores, ultrapassou o Mirassol, que ficou no 1-1 com o Red Bull Bragantino. A diferença aí é no número de vitórias. Os dois times têm o mesmo número de pontos, mas o Botafogo tem uma vitória a mais, 12 contra 11. Bom, o Gato Mestre, que é uma ferramenta aí é um grupo de vários jornalistas estatísticos e matemáticos do GE, e aqui a projeção é do Bruno Imaizumi, calcula que o Palmeiras, depois desse empate entre Flamengo e Cruzeiro, passou o rubro-negro e tem maior percentual de chances de ser campeão. 45,45%. O Flamengo está com 41,34%, o Cruzeiro está com 12,5%, aí você ainda tem 0,4% para o Botafogo, 0,2% para o Mirassol e 0,03% para o Bahia. É muito próximo um do outro, né? Cravar isso aí, olha, ele precisa fazer muita conta para chegar a esse percentual para o Palmeiras, mesmo porque o Palmeiras tem 4 pontos a menos, né? Então, não, 3 pontos. 3 pontos a menos, precisa ganhar o próximo jogo. O ideal seria ali, a hora que igualar todos os jogos, todos os números de jogos, aí sim
pode ser que o Palmeiras tenha uma leve vantagem, mas primeiro ele precisa fazer a parte dele, né? Que é vencer, apesar de ser o Juventude. Então, se o Palmeiras ganhar no final de semana e ganhar esse jogo atrasado aí contra o Juventude, que é um dos dois que o Palmeiras deve, vai ficar de toda forma na liderança. Pode ser que fique mesmo se não vencer esses dois. Porque se o Flamengo, por exemplo, tropeça contra o Bahia e o Palmeiras empata com o São Paulo também e ganha depois, vai ser líder de todo jeito. Ou se o Palmeiras ganha do São Paulo e o Flamengo não vence o Bahia, o jogo é em Salvador, aí mais uma vez você tem o Palmeiras na liderança antes mesmo desse jogo, antes mesmo de igualar o Flamengo em número de jogos. Ou seja, o Palmeiras hoje é, digamos, o virtual líder, né? Lógico, o campeonato é equilibrado, os jogos são difíceis, mas nesse percentual de aproveitamento que esses times têm, a gente imagina que eles somam pontos na maioria dos jogos. Apesar que o Palmeiras bateu o São Paulo, a rivalidade que tem, o São Paulo não quer de jeito nenhum, joga na sua casa. Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Então, essa percentual aí é mínima e é enganosa, porque para jogar um jogo como esse e todas as vezes que São Paulo e Palmeiras se encontraram, todas as vezes sempre é muito difícil para ambos os lados. Então a incerteza é muito grande nesse jogo. É bom que a gente já até projeta aqui, porque olha só, essa rodada tem jogos complicados para os times de cima, com exceção do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser o time com o jogo mais fácil do trio que briga pelo título. E o Bahia pega o Flamengo, o Bahia que lá dentro da casa dele sempre foi muito forte, né? Com aquele gramado horrível do jeito que estava lá, a dificuldade pro Flamengo acho que aumenta. Derrotou o Palmeiras no último jogo, que, como o próprio Rogério disse na entrevista depois da derrota para o Botafogo, para ele, na opinião dele, é o time que mais compete no Brasil, que é a opinião que eu também tenho, compartilho dessa opinião com o Rogério, mais até do que o Flamengo. O Flamengo tem um futebol mais encantador, mais envolvente, mas tem essa oscilação maior do que o Palmeiras, na minha visão, e aí alguns jogos acaba competindo mesmo. Bom, você tem então o Flamengo num jogo no Nordeste contra um adversário muito forte, que busca Libertadores, que é um time muito bem organizado, e o Palmeiras num clássico contra um time que também busca Libertadores, pode estar baleado, mas o jogo é no Morumbi. E o Cruzeiro vai pegar o Sport, lanterna do campeonato, na sua casa. Então ele tá com a faca e o queijo na mão pra, se os outros bobearem, ele colar de novo, porque se você imagina, na melhor dos cenários para o Cruzeiro, ele vence o Sport, vai 54. Se o Palmeiras perde ou empata com o São Paulo, ele já passa o Palmeiras. E se o Flamengo perde esse jogo na Bahia, o Cruzeiro fica um ponto da liderança de novo. Resta aquela história, 2 jogos a mais, só isso, né? Depois vai se igualar, se o Palmeiras fizer a parte dele, não chega. Porém, é uma realidade que é muito próxima aí que pode realmente acontecer, porque são jogos que você analisou aí, que você falou, a tendência de um empate na Bahia, um empate no Morumbi, né, e uma vitória do Cruzeiro seria bastante comum. Exatamente. Não dá pra gente cravar que o Flamengo e o Palmeiras vão ganhar seus jogos. Não dá. E o Cruzeiro tem possibilidade muito maior de vencer seu jogo na rodada de fim de semana. Todos os times que hoje estão aí na briga pela liderança vão jogar no domingo. O Palmeiras 4 da tarde, o Flamengo vai... Palmeiras é o mais prejudicado no horário, porque vai entrar em campo sem saber do resultado de ninguém. O Flamengo vai saber do resultado do Palmeiras e o Cruzeiro vai saber do resultado de ambos. Ou seja, pode ter um gás ainda maior pra Raposa nesse jogo contra o Sport, que já imaginou, os dois tropeçam ali e o Cruzeiro entra em campo, estádio lotado contra o Sport. Olhando dessa maneira, o empate contra o Flamengo foi excelente mesmo. Acabou sendo melhor ainda porque essa rodada aí pode beneficiar em muito. Pode ajudar bastante o Cruzeiro. Vamos falar do São Paulo, que, para minha surpresa, ontem eu apostei no Fortaleza, venceu o Leão do Pici lá no Castelão.
E foi 2-0 com autoridade, porque teve um jogador a menos por boa parte do jogo. Teve a expulsão do Rigoni ainda com 22 minutos de jogo, muito cedo. Com 11 minutos o Tapia tinha feito 1-0 e o Luciano desencantou, marcou na reta final da partida ali 40 minutos. O pessoal comemorou bastante o gol dele, porque ele estava se sentindo pressionado. E vitória do São Paulo. Quer dizer que o gol foi antes da expulsão, o primeiro gol, né? O primeiro gol foi. Isso dá já dá uma vantagem. O São Paulo soube aproveitar o contra-ataque. Porém, assim, o Fortaleza, ele tá pedindo para cair, né? Tá. Porque o São Paulo jogou dentro da sua casa, perdeu pro Ceará. O Fortaleza poderia ter aproveitado a oportunidade, essa teórica fragilidade do São Paulo. Jogou na segunda-feira, viajou até Fortaleza, cansado, sei lá. São situações que podem acontecer mas não consegue. Se o Fortaleza bate aqui, iria para 24 pontos, ia entrar na briga de vez. Lógico, o Santos tem 28, mas entraria na briga ali para se salvar, né? Cada vez mais o Leão do Piqui perde oportunidade aí para poder estar tendo pelo menos uma luz no fim do tudo para tentar se salvar no final do ano. E o pior é a moral, né, vai? Porque se você ganha esse jogo aí, olha a moral que você vai ter, 2 vitórias em casa seguidas, você já começa eu consigo. Aí você ganha uma, perde em casa pra um time que tá nas circunstâncias que você já disse aí que o São Paulo tá. Sua moral vai lá embaixo de novo, você fala, realmente... Tem que recomeçar. Se vê que tudo aquilo que o Fortaleza projetou para esse ano, tudo tá dando errado, né? Os seus atacantes estão dando errado, não consegue render o máximo, a sua defesa foi vazada, foi fragilizada o tempo todo, né? Não tem criatividade, não tem aquela criatividade tão grande no meio de campo, então tudo pro lado do Fortaleza deu errado esse ano. Olha a zaga que o São Paulo jogou ontem: Felipe Negrutti, Luiz Gustavo e Sabino, pra gente ver como tá difícil pro São Paulo com jogadores. Tolói, por exemplo, entrou, chegou pra ser reforço e machucou. Luiz Gustavo é volante, teve que ser improvisado na defesa. E ainda teve o Felipe Negrutti com o Sabino, que são jogadores que não atuam com frequência pelo tricolor. E nem se fala na volta do Oscar, tá? Ainda não tem possibilidade nenhuma. Até porque tem que ter muito cuidado com ele e com o Lucas, porque eles já voltaram pro DM. Agora tá faltando quantas rodadas pro final da competição? O São Paulo tem mais 12 jogos. 12 jogos. Se eles aproveitassem aí, pelo menos jogasse 8 partidas desses 12 jogos, voltasse daqui 4 partidas, talvez o São Paulo tivesse um pouquinho mais de chance aí para brigar pela Libertadores, mas tem que contar com esses caras, porque do jeito que tá o DM do São Paulo, as dificuldades só aumentam. O São Paulo que vai ter muitos jogos complicados aí na sequência, pega o Palmeiras, depois pega o Grêmio no Sul, pega o Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo. Só jogo difícil, sequência complicada. Por outro lado, você analisando como é que foi a partida, houve uma superação, né? Houve uma superação do São Paulo, porque faz 1-0, toma a expulsão, mesmo assim sabe se segurar, sabe se defender. É algo que parece que os 3 zagueiros nesse momento fazem muita diferença, né? Faz uma coisa, apesar de não ter jogador, apesar de jogadores sendo improvisados, porém demonstra pelo menos que o São Paulo teve hombridade dentro da partida e assim soube jogar a partida, né? Soube jogar o futebol que precisava naquele momento, com um homem a menos, e conseguiu fazer até o segundo gol. A gente vai para mais um intervalo agora, daqui a pouquinho nós voltamos e falaremos do triunfo importantíssimo do Vitória, que recolocou o Leão na briga para sair da zona de rebaixamento. Talvez seja o único aí que vai ter alguma chance de brigar de fato para sair dessa zona. Intervalo, daqui a pouco voltamos. Porque...
Estamos de volta aqui no Mata-Mata com o craque Evair Paulino. Eu falei no início do programa do recorde de público do Flamengo contra o Cruzeiro ontem. Total de 72.500 presentes, 67.800 pagantes. A renda, Evair, para esse jogo de ontem, a renda, 5.800.000 reais. É dinheiro, viu? Uma média ali de R$150 o bilhete. Deve ser mais ou menos isso, né? Tem que fazer a conta ali, mas deve ser por aí mesmo. Esse jogo superou o público, que também desse ano, que era até então o maior, de Flamengo e Estudiantes pelas quartas da Libertadores, que naquele momento eram 71.977 presentes. Ontem foram 72.565 precisamente. Antes dos jogos desse ano, o maior público desse novo Maracanã foi em 2023 na Recopa, 71.411 presentes. É muita grana. O Flamengo mobiliza muita gente para esses jogos e coloca muito dinheiro em caixa, viu? Jogo. Inclusive, esse foi um dos questionamentos que algumas pessoas que não gostaram da final única da Copa do Brasil fizeram. Porque, olha, o São Paulo arrecadou 5 milhões num jogo final que fez de Copa do Brasil contra o Flamengo. Todo mundo que vai jogar a final da Copa do Brasil arrecada 5 milhões aqui, 5 milhões na volta, na ida. Esses times vão perder essa arrecadação. A promessa da CBF é que esses recursos vão ser ainda maiores, vai ter mais patrocinador, vai ter mais investimento dos torcedores, né, com os ingressos, as viagens, enfim, a expectativa é arrecadar ainda mais na Copa do Brasil e que os times que estejam envolvidos tenham uma participação ainda maior nesse bolo de recursos. Tomara realmente que seja assim, né? Já que os jogos diminuíram, tomara que realmente haja esse aquecimento aí em termos de buscar esses patrocínios, porque se os jogos diminuíram, logicamente os 5 milhões que poderia dar de renda, como teve o Flamengo aí, já ficou para trás. Eu imagino assim, se você vai para Brasília, por exemplo, Brasília é uma cidade das mais ricas do país, do ponto de vista de poder aquisitivo, além dos torcedores que vão viajar de vários estados, dos times dos estados sede desses clubes e de outros que às vezes nem são torcedores, mas querem ver um jogo interessante. E o estádio Mané Garrincha cabe mais de 70 mil pessoas. Então você consegue ter rendas aí na casa até de 7 milhões. Para uma final, você pode bater 7, 8, até 10 milhões. E aí você consegue repartir, por exemplo, 5 milhões para cada com bilheteria, um exemplo, né? Eu não sei como é que a CBF vai fazer esse cálculo, até porque vai ter outras iniciativas nesse jogo, que vai ser a CBF que vai deter todos os direitos, né? Não vai, digamos assim, ter um mandante, vai ser campo neutro. Então você tem essa situação aí que pode ser que seja mais rentável a conferir a partir do ano que vem. Bom, o outro jogo de ontem foi muito importante na briga contra a queda. O Vitória bateu por 1-0, placar magro, triunfo assim, não foi dos mais simples. O Ceará até jogou melhor do que o Vitória, mas o Zé Marcos fez o gol que deu, o zagueiro Zé Marcos, primeiro gol dele com a camisa do Vitória. Ele garantiu os 3 pontos pro Leão da Barra lá no estádio do Barradão. Olha, o Vitória fez uma atuação assim, não é das mais empolgantes pro torcedor, não. Foi um time que não passou tantos sustos absurdos, mas sofreu um pouco para confirmar essa vitória. Não. E criou praticamente nada de chance para fazer isso. Mas pelo menos venceu, né? Que é algo que ele não estava conseguindo fazer. Demonstra também a falta de criatividade da equipe, né? Que há algum tempo tem dificuldade dentro do seu campo, né? E quando vai fora não tem a capacidade do contra-ataque, né? E isso faz com que os adversários, vendo essa fragilidade, acaba de um jeito ou de outro tomando proveito disso, né? Já que é um time que dentro da competição briga lá embaixo e não tem nada de excepcional para mostrar. Então troca de treinador e não consegue dar algo a mais dentro da sua equipe. Bom, o Vitória com esses 3 pontos somados passou de 22 para 23, ultrapassou o Juventude,
que agora é 18º. Mas o Leão ainda está na zona de rebaixamento. O Ceará ficou com 31 em 11º. Se tivesse vencido, o Vozão poderia ter ultrapassado tanto o Grêmio quanto o Red Bull Bragantino e colado ali no Fluminense, ter entrado até numa briga ainda distante, mas por uma vaga, quem sabe se o G6 se expande com um título do Palmeiras, um título do Flamengo, você pode ter ali um G7, por exemplo. Tá aí um time diferente do Vitória, né? Que tem pelo menos um contra-ataque. Ele Sim. tem um jogador com velocidade que tá tentando se destacar. Tem 2 jogadores lá na frente que fazem uma diferença. É uma coisa que o Vitória não tem na competição. A gente não vê essa possibilidade de tirar alguma coisa da cartola para poder fazer sair dessa situação. Evair, isso a gente tinha comentado isso aqui, acho que foi essa semana, ou não me lembro se na última. Você assiste jogo hoje desses times que estão na zona de rebaixamento, você não vê muita saída, porque ou eles são times que têm dificuldade de atacar e sequer tem o contra-ataque. A maioria não tem. É diferente, o Ceará é um time que ele não vai jogar de peito aberto contra ninguém no campeonato. Não, e nem pode. Eu não cobro isso, não. Mas ele tem o contra-ataque. Isso mesmo, algo que o Vitória não tem. Se você assistir a Premier League, você vai ver aqueles times pequenos jogar contra os grandes. A única coisa que eles sabem fazer bem é se defender. Porém, eles se defendem bem, mas eles têm o contra-ataque. Se deixar, eles vão lá e o Vitória é um time que não tem não se defende bem e não tem o contra-ataque, né? Qual é a dificuldade desses times aqui? Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport. Eles vão jogar um jogo para ficar no 0-0. Se toma um gol, vai por água abaixo, acaba, não tem mais nada. Foi aquilo que você falou do Juventude, se toma um gol contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Tomou um gol, acabou, o mundo desabou. E é só se tiver a sorte de ter um pênalti, porque são times que os torcedores dessas equipes devem ficar muito frustrados de ver como não tem poder de reação, não consegue criar, não consegue agredir o adversário. Só fica a paixão mesmo. O cara não larga o time porque ele é apaixonado por aquele time, porque ele não vê algo de melhor. Ele vai lá, hoje a gente não consegue acompanhar os treinos, mas quando você coloca a bola para rodar dentro de uma partida, a gente não vê de um jogo para o outro, a gente não vê mudanças, né, nesses times. E isso faz com que eles fiquem nesse jejum aí, nessa dificuldade tão grande. Foi a primeira vitória do Vitória com o Jair Ventura e a 100ª do clube como mandante no Campeonato Brasileiro. Parabéns aí, chegou numa marca importante. Tá a 3 pontos do Santos, mas eu repito aqui, há 2 jogos ainda. Por quê? E lembrar que o Santos tem um jogo a menos. Porque se vencer a próxima rodada e o Santos perde, por exemplo, os dois vão ter 28. No entanto, o Peixe tem 7 vitórias contra 5 do Leão. Ou seja, o time baiano ainda vai ter uma vitória a menos. Ou seja, precisa de 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Leão pega o Vasco em São Januário, que é um outro confronto direto. Ainda é um confronto direto. Só que o Vasco tá um pouquinho mais... 5 pontos de frente. Com as pernas para cima, né? Tá mais tranquilo ali. Pode até tirar proveito do desespero do adversário. Agora eu te falo, Evair, pra mim, depois dessa derrota pro São Paulo ontem, o Fortaleza já foi. Ele tem mais essa chance agora, né? De bater o Juventude fora de casa, mas e tentar... Você sabe o que é? Porque você pensa, aqui era uma sequência pro Fortaleza fazer 3 vitórias seguidas. E tem difícil os times hoje, lá de baixo, que faz essa performance... É muito difícil. Esses 4 aí não fizeram ainda nessa competição. Porque você pensa, você não vai cobrar uma vitória do Fortaleza contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras. Isso aí, um empate para eles seria ótimo. Seria uma vitória. Agora, bateu o Sport, certo? Vamos esquecer aqui, perdeu pro Palmeiras. Olha a sequência. O Fortaleza ganhou do Vitória, tinha que ter ganho. Aí perdeu do Palmeiras, ok. Independente se foi goleado ou não, fora de casa ainda, em São Paulo, o jogo. Bateu o Sport, beleza. Tá tudo dentro do script.
aí perdeu pro São Paulo, um jogo que não poderia ter perdido. Dentro da sua casa. Se vence o São Paulo, olha a sequência que poderia engatar. Venceria o São Paulo, pegaria o Juventude, poderia vencer, pegaria em casa o Vasco. Antes de pegar o Cruzeiro, que aí é outro jogo que... Antes de pegar Cruzeiro e Flamengo na sequência, que são outros jogos que ele não seria poderia favorito. pensar assim, não, posso empatar. Se eu somar 2 pontinhos aqui, um empate em cada, pra mim, eu tô mais do que no lucro. Mas aí ia dar outro ânimo pro Leão. Por isso que eu acho que essa derrota de ontem, ela é quase que uma pá de cal. Não vou cravar, mas... É muito difícil de o Fortaleza sair dessa situação de rebaixamento depois dessa derrota, porque era um jogo crucial, até pro ânimo. Porque se você vence essa sequência de jogos aqui, ó, vamos pôr aqui, o Fortaleza ia pra 24, 27, 30, ia chegar com 30 pontos para pegar Cruzeiro e Flamengo. E aí você descarta esses jogos, não soma, você ia ter ainda 2, 4, 6, 8 para somar 15. 12, talvez. E o difícil é que tem que torcer para os outros perderem, né, cara? Vai buscar o Santos, que é o quinto último, tem que torcer para que o Santos vá mal. Então, tem todas essas dificuldades ainda para eles. E o Vitória precisa somar pontos fora. Vitória precisa... Esse jogo contra o Vasco é importante, só que o Vasco tá muito melhor do que o Leão hoje. O Vasco que saiu daquele do pé na lama lá, né? Apesar de ter perdido pro Palmeiras de maneira melancólica, né? Jogando um futebol que deixou a desejar, porém é um time que tá já colocando as suas asinhas de fora, respirando bem, né? E joga dentro da sua casa e precisa, né, não dar o contra-ataque pro adversário, precisa saber que o adversário vai lá desesperado e uma vitória pro Vasco seria bastante normal. É o natural para esse jogo. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos e aí vamos terminar de destrinchar toda essa próxima rodada do fim de semana. Pausa rápida aqui no Mata Mata. Estamos de volta aqui no Mata Mata com o Evair. Nós já pincelamos um pouquinho da próxima rodada, que é a última, Evair, antes de mais uma pausa de data FIFA. Vai ter... vem os amistosos, né? Exato, aí vem Brasil e Coreia do Sul e depois Brasil e Japão. Mas nesse tempo aí vai ter algum jogo do que atrasado, né? Vai ter Palmeiras e Juventude. Isso, Palmeiras e Juventude. Dia 11. Inclusive eu vou até olhar aqui, o Palmeiras teve jogador convocado? Acho que não, né? Muitos. Não para a seleção brasileira, mas os outros. O Flaco foi chamado? Provavelmente vai ser chamado. Eu não sei se todas já foram fechadas. Não, do Palmeiras ali não foi nenhum, né? Brasileiro, né? Não. Porém, você pode ter o Gomes deve ir para a seleção paraguaia, vai, né? Eu acredito que 3 ou 4 o jogadores. Flaco pode ser que vá, não dá pra ter certeza. Não sei se a Argentina já fez a convocação, vou até olhar aqui. Mas enquanto eu olho, só pra trazer aqui os jogos da 27ª rodada. Amanhã começa, sábado, 6h30. São 3 partidas às 6h30. No Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. O Galo não vem bem e o Fluminense quer chegar lá. Fluminense que vem com esse sabor do empate com o Sport e quer colar lá na briga pela Libertadores. O Red Bull Bragantino recebe o Grêmio. Esse jogo é interessante porque é um confronto direto. Os dois têm 33 pontos. O Bragantino bobeou demais depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. Era um time que brigava lá em cima com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro e só perde e empata depois disso. E se não abrir o olho, daqui a pouco tá brigando contra a queda também. E o Grêmio se recuperou. E o Inter pega o Botafogo no Beira-Rio. Rapaz, esse aí, a torcida do Inter já não tá bem. Se perde mais esse, o Botafogo vem animado depois de ter derrotado o Bahia, entrado no G4. O Inter é aquele time que parece que olha, acaba logo esse campeonato, deixa eu me salvar aqui, tá dando essa impressão, acaba logo esse campeonato, pelo amor de Deus, porque tá ficando cada vez mais melancólico, um futebol muito abaixo daquilo que pode jogar. Os seus principais jogadores não entraram na má fase, né? E agora estão com saudade até do Valência. Você também tá? Não.
o Rafael Sobis, que é um dos ídolos do Inter, participou do primeiro título da Libertadores do clube, ele disse que hoje o Inter tem o pior time do Brasil. Você vê que ele tá desanimado com não cravo assim o pior time, mas porém, assim, é o pior futebol do Brasil, que ele disse. Que eu também não acho que é o caso. Mas não é o caso, mas porém da Série A tá perto ali. Às vezes é até chato ver o Inter jogar, né? É chato. Não tem... É muito parecido com o futebol do Vitória hoje, sabe? Tem jogadores, mas não tem contra-ataque. Diferente do Vitória, que não tem nenhum dos dois, né? Bom, e aí pra fechar sábado tem Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena. Outro jogo que é complicado, o Corinthians acho que é o pior mandante, ou o segundo pior mandante, acho que é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Só o Sport. Quem que o Corinthians pega? Mirassol na Neoquímica Arena. Por isso que é mais um jogo timinho chato, melindroso. É um jogo melindroso. Esse é totalmente diferente de todos esses dois times que nós citamos aí, né? Sabe se defender, sabe sair no contra-ataque, tem bom toque de bola, tem um esquema tático definido. E o Reinaldo tá brilhando. O Reinaldo que se machucava tanto nas outras equipes, né? Joga todas e é artilheiro do Mirassol, já quase 10 gols no campeonato. Puxa, o lateral esquerdo de 35 anos. E aí no domingo, Vasco e Vitória em São Januário, 4 da tarde, e o clássico Choque Rei no Morumbis, 4 da tarde também, São Paulo e Palmeiras. No domingo, 6h30, a gente tem outros dois jogos, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova e Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi. 8h30 são duas partidas, Cruzeiro Sport no Mineirão e Ceará e Santos no Castelão. Esse aqui, Ceará e Santos, é outro jogo interessante, porque se o Santos vence, dá uma aliviada, e se o Ceará vence, bom demais, você deixa mais um adversário lá pra trás. É o jogo que define aqueles 4 lá embaixo, hein? Porque se o Santos bater, distancia, os outros perderem, os outros não fizerem a parte dele, vai continuar cada vez pior. Não, se o Santos bate, você tem um empate ali entre Fortaleza e Juventude, e o Vitória perde pro Vasco, cara, você vai aumentar no mínimo aí pra 4 pontos. Aí vai depender do Inter e do Galo, né? Se eles vão vencer seus jogos. Tá complicado. Vamos dar uma passadinha na Série B, Evair, porque agora a Série B tá na reta final. Deixa eu só comentar um segundinho, desculpa. Comentar Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo jogou na quinta. Vai jogar no domingo contra o Palmeiras. Então olha só pra você ver, lá em Fortaleza, voltar aquele campo grande do Fortaleza, gramado bom e tal, aí jogou, aí tem que voltar, viajar pra depois pegar o Palmeiras no Morumbi, o Palmeiras que vem voando baixo, né? A dificuldade maior pro São Paulo, na minha opinião, vai ser essa. E o Palmeiras que viajou do Nordeste para São Paulo, mas vai estar uma semana mais em São Paulo, porque o jogo é fora, mas ainda é na mesma cidade. Exato. Não tem que pegar avião. Série B. Ontem começou a 30ª rodada, Evair. Paysandu e Cuiabá empataram em 1-1. O Paysandu já foi. Ganhou do Criciúma só pra embolar tudo ali, né? Ganhou de 4-2 do líder Criciúma, então líder Criciúma, lá no Heriberto Wilson. E todo mundo pensou, será que agora vem? 26 pontos, faltam 8 jogos. Não tem chance nenhuma? Dá pra chegar a 50 pontos, ainda teria que vencer todos os 8 jogos que restam. Dos últimos 13 jogos, o Paysandu ganhou 1, pra você ter ideia. É muito difícil salvar, né? E bater o líder. E é tão triste porque é um clube tão grande e com a torcida tão fanática e de uma região do Brasil, de um estado do futebol que não tem representante hoje. Tem 2 times enormes lá, Paysandu e o Remo. O Remo até tava brigando forte ali pelo acesso, perdeu o fôlego. Mas é triste. Eu lembro quando eu era criança do Paysandu jogar a Série A, tio Iarle ganhou do Boca. Eu jogava contra eles na minha época, era difícil de jogar lá, aquele calor do caramba. E o Mangueirão hoje tem um gramado muito bom, o Mangueirão tá muito bonito, mudou reformado. Demais. Eu fui jogar várias vezes lá, pegava aquela chuva de tarde que empoçava tudo e virava uma breja o campo, difícil. Hoje não, hoje você olha os campos lá, um tapete. Sim. Só que o Paysandu
Paysandu aí precisa somar. Vamos pôr aí que o Paysandu precisa somar no mínimo 16 pontos. No mínimo, para chegar a 42, que não é garantia de nada. Para ele fazer 16 pontos, ele precisa de pelo menos 5 vitórias em 8 jogos. Então, nessa ótica aí, o Amazonas também... Difícil. Só tem um a mais só que o Paysandu. Tem um jogo a menos, né? Vai jogar, mas tá muito difícil também. Aí você tem alguma chance ali do Botafogo, que tá 3 pontos atrás do Atlético, e o Volta Redonda, que tá a 2 pontos do Atlético e a 3 do América Mineiro. E nós tivemos ontem também o 8º jogo sem vitória do Vila Nova, que ficou no 1-1 com o Criciúma. Saiu na frente num golaço, porém não conseguiu segurar o resultado. E o Tigre Catarinense empatou o jogo, oitava partida seguida sem vitória do Vila Nova, que se não tivesse somado bons pontos lá atrás, hoje ia brigar para não cair. Estaria brigando ali fortemente, mas agora tem 39, eu acho que vai chegar ao objetivo do Vila Nova, que é difícil se salvar, porque para brigar lá em cima não dá mais. E é um clube que nos últimos anos se acostumou a brigar lá em cima. Tava sempre chegando. O início da competição foi mais ou menos assim, ele ficou ali entre os 4 há algum tempo, mas não teve força. É aquela coisa, troca de técnico igual troca de roupa. O tempo todo. E fica difícil demais. Que a gente falou do Vitória e do Ceará. O Ceará tá com o Léo Condé há 2 anos. Aí você vai ter um padrão de jogo, o técnico vai conseguir. O Vitória, como é que vai ter? Trocou de treinador quantas vezes esse ano? Está no quarto ou quinto treinador agora com o Jair Ventura, que tá no seu 2º jogo. E desses 4 é impossível que desses 4 não seria capaz de mostrar aos dirigentes, né? E às vezes você precisa também saber agradar a imprensa do local, porque se você não souber se comunicar com a imprensa, a própria imprensa acaba te prejudicando no seu trabalho. E não é possível que em um desses 4 aí não teria essa capacidade. Bom, quem tá sob pressão é o Wagner Mancini lá no Goiás, viu? Porque mas ele tem 50 pontos também. Mas tá mal no segundo turno, o pessoal. Aí você falou da imprensa, o pessoal da imprensa já tá dando uma cutucada nele lá no Goiás, viu? E o Atlético Paranaense tá chegando, né? Quer dizer, já chegou. Já chegou. Quem bobeou foi o Cuiabá com esse empate que tomou do Paysandu no finalzinho ontem, porque tava ganhando o jogo lá em Belém. O Cuiabá chegaria a 49, teria dormido no G4. Perdão, chegaria a 48, teria dormido colado no Atlético. E aí, se o Goiás e o Coritiba perdem seus jogos, por exemplo, o Coritiba joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série B não dá pra você cravar nada, né? Porque o Paysandu foi lá e ganhou do Criciúma, mas o Coritiba é mais favorito do que o Goiás, que pega fora o Volta Redonda. E aqui, vendo aqui a classificação, Atlético Goianiense 42. Também tem chance ainda. Pega o Atlético Paranaense, é confronto direto. Aí, 3 pontos, aí sim, se bater, entra de vez pra briga. Agora, se perder, pode dar. E jogou melhor que o Goiás no clássico na Serrinha. Poderia ter vencido, estaria com 44. Se vencesse hoje, ia pra 47. Hoje não, no domingo. Joga contra o Furacão. Tem essa rodada. Depois de concluir dessa rodada, no domingo à noite, serão só mais 8 para terminar a Série B. E aí a gente em breve vai conhecer os primeiros classificados para jogar a Série A. O emocionante disso tudo aí é que ninguém disparou, né? Ninguém disparou. No início do campeonato, Goiás e Coritiba dispararam. Aí foram lá em cima e agora não conseguiram segurar. Mas todos os 2 estão aqui. Sim. Né? 3 com 50 pontos que podem... pode pôr aí 3 vitórias deles, lógico, seguidas, né? Já lhe dá uma condição tranquila de brigar lá não com o pé nas costas, mas com mais serenidade. Na Série B, quem fez 65 pontos nunca deixou de subir. O mínimo é 65, mas já teve caso, foi o Goiás que subiu com menos pontos, foi 62. O mínimo foi 62 na história e sempre 65 sobe. E esses 3 aqui estão a 12 pontos. Bom, Evair, chegou o final do nosso programa, vamos embora. Segunda-feira a gente tá de volta. Verdade. Forte abraço, bom final de semana. Segunda-feira a gente tá aí. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Na segunda-feira nós estamos de volta com a Janaína Carvalho também aqui novamente na nossa bancada. Tchau pra vocês.